voz do mar, nobre povo nessa valente imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. 1908. As hostes monárquicas comandavam os destinos da vila de Ferreira do Alentejo. A Câmara, presidida pelo comendador José Joaquim Gomes de Vilhena, e a administração local era na altura assegurada pelas famílias de maiores haveres. Começam aqui a surgir os primeiros sinais de mal-estar em relação à monarquia. Acreditando no ideal republicano de igualdade social, voto livre e eleição democrática, alfaiates, comerciantes e sapateiros, liderados pelo ferreirense Manuel José dos Santos, sonhavam com a deposição da monarquia. Instabilidade essa que se começa logo a sentir junto das pessoas que presidiam os destinos da Câmara, e nessa altura eram os monárquicos que aqui estavam, dirigidos pelo comendador José de Vilhena, que era filho do Visconde também do mesmo nome. Monárquicos, encabeçados pelo comendador Joaquim Gomes de Vilhena, são destituídos pelo governo de João Franco a 2 de janeiro de 1908 e nomeado José Sevinate para assumir os destinos da Câmara de Ferreira. José Gomes de Vilhena, com Fialho Maceta, entre outros, foram depostos da Câmara por ingerência da administração central. Isto não era uma coisa muito usual, mas estávamos em regime ditatorial e houve uma ingerência, de facto, da administração pública central, do governo central, melhor dizendo, sobre a Câmara de Ferreira. Não sabemos propriamente o porquê, mas talvez haja aqui algumas desconfianças do porquê Ferreira. João Franco tinha sido um grande amigo de Júlio Marques Vilhena e de Índice Ribeiro. Aliás, faziam todos parte do mesmo partido, o Partido Regenerador, e tinham presidido aos destinos da nação já nos finais da monarquia constitucional. Mas, a determinada altura, houve dissidências. E João Franco aderiu a uma aula mais ditatorial, coisa que Júlio Vilhena não partilhava. E então, talvez com base nesta rixa, que também era pessoal, Ferreira do Alentejo foi então atingida e foram efetivamente depostos o presidente e demais vereadores, foram impostos outros, foram nomeados outros, no tal de José Sevinate. Isto gerou ainda mais polémica. É então que monárquicos e republicanos, entretanto organizados numa comissão conselhia, se apoiam mutuamente contra a ingerência do governo central. A 2 de janeiro de 1908 é publicado um manifesto assinado pelo comendador e vereadores destituídos, e Júlio de Vilhena, ex-ministro da Monarquia Constitucional, é escolhido como fiel depositário do estandarte da vila. É feita uma reunião, uma derradeira reunião de Câmara, extraordinária, inclusivamente, em 1908, antes de serem destituídos das suas funções por João Franco, em que o comendador, filho do Visconde José Joaquim Gomes de Vilhena, e os demais vereadores fazem uma coisa muito interessante, é que confiam o estandarte da vila, que representa a tradição e as liberdades municipais conseguidas desde o foral de Dom Manuel, confiam esse estandarte, essa bandeira gloriosa, como eu lhe chamo, a Júlio Marques de Vilhena. Esta dedicatória, obviamente, que não é por acaso. É porque o Júlio de Vilhena tinha uma ideologia contrária à de João Franco, não é? Isolado pelas liberdades. Num ambiente de instabilidade e guerrilha, os vereadores destituídos socorrem-se do alferes Fernando Gonçalves, comandante da facção de Caçadores 4, para reganhar o poder. É também aqui que surge a conhecida expressão Viva a Ré, pela ação de 3 irmãos ilustres de Ferreira do Alentejo. Eram pessoas daquelas pessoas que há em todas as terras, que estão sempre com anedotas e com isto e com aquilo. E então
não se podia gritar Viva a República, e então eles arranjaram uma forma de gritar Viva a República. E como é que era? Um dizia Viva a Ré, e outro dizia publica, menino, publica. Viva a Ré, publica, menino. Naquele tempo não havia guarda-nação republicana, nem coisa, nem. Eram, chamavam-lhe cabos de ordem. Chegaram os cabos de ordem e eles estavam com esta história do Viva a Ré, e então os cabos de ordem deram ordem de prisão. Deram ordem de prisão, levaram os 2 presos, e há um terceiro que aparece na altura e olha para eles e diz assim: então, o que é que vocês levam, meus irmãos? Eu já vou dizer ali ao papá que vocês vão presos. E até as autoridades da altura perguntaram: quem é seu papá? O meu papá é o Visconde Ferreira. Ah, vamos lá embora, vamos lá embora. É por isso que no jornal vinha essa história de Viva a Ré. A Ré nasceu assim, isto antes de 1910. No dia 7 de outubro do ano de 1910, após a proclamação da República, a 5 de outubro em Lisboa, os cidadãos Manuel José dos Santos, Felício José do Monte, José Nunes Ferreira Lima de Oliveira, Carlos José Moreira e Fernando José Saraiva, membros da Comissão Republicana do Conselho de Ferreira, comparecem pelas 6 horas da tarde aos espaços do Conselho a fim de tomarem definitivamente a posse desta administração. Uma das primeiras ações da Câmara, presidida pelo presidente cidadão Manuel José dos Santos, foi a alteração do nome de várias ruas da vila, assumindo a Rua dos Frades o nome do grande republicano Miguel Bombarda e a Rua Dom Luís o nome de Rua da República. Viva a Ré, publica, menino.